Olá pessoal, vamos para a aula 387, revisando o conteúdo, que são testes de vestibular sobre os processos de eletrização, que é o que temos na ficha número 2. Questão número 4, Mackenzie, São Paulo. Considere as afirmações abaixo. Afirmação 1. Um corpo, ao ser eletrizado, ganha ou perde elétrons. Verdadeiro. Tem que ganhar ou perder elétrons num corpo para ficar eletrizado. Item 2. É possível eletrizar uma barra metálica por atrito, segurando-a com a mão, pois o corpo humano é de material semicondutor. Pessoal, o corpo humano é condutor, tanto que quando tu põe o dedo, sei lá, numa tomada, tu leva choque. Se a gente fosse isolante, a gente não levava choque. Tu não consegue eletrizar uma barra de metal. Tá? Tu tem que pegar, botar uma luva isolante, pegar a barra de metal. Aí tu vai conseguir. Porque se tu pegar a barra de metal com a tua mão, no que tu vai carregar, o teu corpo já descarrega a barra metálica e tu não consegue. Tá? Então tá errada o item 2. Item 3. Estando inicialmente neutros, atrita-se um bastão de plástico com lã. Consequentemente, esses dois corpos adquirem cargas de mesmo valor e natureza, sinais contrários. Eletrização por atrito. Os corpos atritados ficam com a mesma quantidade de carga, mas sinais contrários? Sim. Então, 1 e 3 fechou E de Equador para a questão número 4. Questão número 5 da URGS. Duas pequenas esferas metálicas, X e Y, fixadas sobre bases isolantes, estão eletricamente carregados com cargas de 6 coulombs e menos 2 coulombs, respectivamente. Quando separadas por uma distância d uma da outra, as esferas estão sujeitas a uma força de atração coulombiana de módulo F1. As duas esferas são deslocadas pelas bases até serem colocadas em contato, e a seguir elas são novamente movidas pelas bases até retornarem à mesma distância d uma da outra. Após o contato e posterior separação das esferas X e Y, ficarão eletrizadas respectivamente com cargas elétricas D. Então, X e Y estava com 6 e menos 2. Então, questão de número 5, X e Y idênticas, ele fala condutoras metálicas iguais, tá? Então, não tem tamanhos diferentes. X e Y. Quais as cargas antes QX e QY? QX é mais 6. QX é mais 6 coulombs e QY menos 2 coulombs. Então, basta fazer o quê? Eletrização por contato de corpos de mesmo tamanho, a nova carga de X e Y serão iguais, porque eles têm mesmo tamanho. Então, é a antiga carga de X mais a antiga de Y sobre 2. É uma média aritmética das cargas antes do contato. Então, a nova carga de X e Y será mais 6 com mais menos 2 sobre 2, ou seja, mais 4 sobre 2. Conclusão, a nova carga de X e a nova carga de Y é mais 2 coulombs, tá? Mais 2 e mais 2. Pessoal, também podia fazer por princípio de conservação de carga. Se o somatório antes é mais 4, deixa eu ver, só tem uma alternativa, que é a B, que o somatório dá mais 4 depois. Né? Então, por conservação de carga, tu já fazia. Questão número 5, B de Brasil, uma questão da URGS. Questão número 6, FUVEST. 3 esferas metálicas, M1, M2 e M3, de mesmo diâmetro, mesmo tamanho, e montadas sob suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Então, temos 3 esferas, M1, M2 e M3. Inicialmente, M1 e M3 têm cargas com valor Qzão e M2 está descarregado, sendo realizadas duas operações na sequência indicada. Então, na questão número 6 da FUVEST São Paulo, nós temos a primeira esfera M1 com uma carga Qzão, a segunda esfera idêntica M2, neutra, a terceira esfera idêntica M3 com uma carga Qzão, certo? Aí ele fala assim, primeiro, a esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição. Então, encosta primeiro, então, o quê?
M1 em contato com M2. Primeiro tem que fazer isso. Depois, a esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico e M3 é afastada até retornar à sua posição inicial. Então, M1 e M2 e depois, então, a segunda coisa que teremos que fazer é M3 que vai encostar em M2. M3 e M2. Bom, qual será a carga final de 1 e 2 após o contato de 1 com 2? Após o contato de 1 com 2, a nova carga será a carga que 1 tinha antes mais a carga que 2 tinha antes sobre 2. A carga que 1 tinha antes era Qzão. A carga que 2 tinha antes era zero, porque estava neutra. Né? Então, não tem carga. Então, 0 sobre 2. Então, ambas ficarão com Qzão sobre 2 após o contato. Então, a nova carga desse aqui é Qzão sobre 2. E a nova carga aqui de M2 é Qzão sobre 2. A segunda coisa que eu devo fazer é encostar M3 com M2. Então, a nova carga de 3 e a nova carga de 2 pela segunda vez, porque ela já mudou uma vez, será a antiga carga de 3, aqui, com a antiga carga de 2, que não é mais neutra, aqui sobre 2, sobre 2. Então, eu vou ter Qzão mais Qzão sobre 2, tudo isso sobre 2. Beleza? Agora, o que nós temos aqui? A nova carga de 3 e a nova carga de 2, então, pela carga de 2 pela segunda vez, é o quê? Qzão mais Qzão sobre 2 é 3 meios de Qzão, tudo isso sobre 2, que vai dar 3, ó, esse 2 aqui multiplica invertido, então é 3 meios de Qzão vezes 1 meio, que dá 3 quartos de Qzão. Então a nova carga de Q3 é 3 quartos de Qzão. E a nova carga de M2 pela segunda vez, 3 quartos de Qzão. Então, as cargas finais será Q sobre 2, 3 quartos de Q e 3 quartos de Q. Resposta, de acordo com o livro da questão número 6, B de Brasil para a questão de número 6. Questão número 7, Universidade Federal de Santa Catarina. Ele mostra a seguinte figura para nós. Tem uma barra metálica num suporte isolante. Uma barra metálica num suporte isolante. Isso aqui é metal. E aí tem um corpo se aproximando, uma placa de vidro que está positivamente carregada. Tá? Aí ele pergunta assim. Uma placa de vidro eletrizada com carga positiva é mantida próxima, palavra-chave para próxima, indução, né? De uma barra metálica isolada e carregada com uma carga mais Qzinho, tá? Próxima de uma barra metálica isolada e carregada com uma carga mais Qzinho, conforme mostra a figura abaixo. Tá meio dúbio, né? Quem é que está com uma carga mais Qzinho? Uma placa de vidro eletrizada com carga positiva é mantida próxima a uma barra metálica isolada e carregado com uma carga mais Qzinho. Quem é que está carregado com uma carga mais Qzinho? É a barra ou a placa de vidro, né? Ficou meio confuso esse texto, conforme mostra a figura. Bom, vamos dar uma olhada, vamos continuar, mas me parece que é aqui a carga Qzinho, tá? Não a barra, né? Pelo texto parece que é a barra, mas pela figura não mostra nada, né? Ele diz assim, se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, a placa de vidro for afastada, a seguir a ligação com o solo for desfeita, a barra ficará carregada negativamente. Então, olha a sequência que ele falou. Se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, conectei. Nesse momento, já está negativo. A placa de vidro for afastada, ele afasta primeiro o vidro. Afastou o primeiro vidro. Tá? E aí eu desfazer a ligação com terra. Vai carregar? Não, eu tenho que primeiro desconectar e depois afastar de vidro para ficar negativamente carregado. Por isso
que a 01 está errada, tá? Ele mudou a ordem, então conectou e afastou. Não, não pode afastar. Tem que conectar, desconectar e aí afastar a barra para ficar negativo. Tá errada, número 1. 2. Se a barra for conectada ao solo por um fio condutor e a seguir desconectada novamente e a placa de vidro for mantida próxima, a placa de vidro ficará neutra? Se tiver assim, eu conectar e desconectar, eu pergunto, o vidro vai ficar neutro? Não, nada a ver, o vidro vai continuar carregado, né? Eu nem encostei nada no vidro, continuou com o mesmo número de elétrons faltando lá, né? Então, resposta A2 está errada. 4. Se a placa de vidro atrair um pequeno pedaço de cortiça suspenso por um vidro isolante, podemos concluir que a carga da cortiça necessariamente é negativa? Pessoal, item 04. Se a placa de vidro atrair um pedacinho de cortiça, posso afirmar que necessariamente a cortiça é negativa? Não. Ela pode ser negativa, mas pode ser neutra. Negativa ou neutra. Lembra aquela história? Corpo carregado atrai negativo ou neutro. Então tá errada a 4 também. 08. Se a placa de vidro repelir um pequeno pedaço de cortiça suspenso num fio isolante, podemos concluir que a cortiça necessariamente é positiva. Ah, tá. Aí a repulsão, sim. Então, item 08, se tiver uma repulsão entre um pedacinho de cortiça e a placa de vidro positiva, certamente ela terá que ser positiva. Repulsão, com certeza, os sinais são iguais. Agora, a atração não é certeza. A atração pode ser negativa ou neutra, então a 08 está correta. Nas condições expressas na figura, a carga mais quezinho da barra metálica... Ah, não, era na barra metálica mesmo. Tá? Na barra metálica, distribui-se uniformemente sobre toda a superfície externa da barra. Não é uniformemente. Por que não é uniformemente? Na verdade, nesse momento ainda a gente não aprendeu isso, tá? A gente vai ter que aprender isso aí lá no campo elétrico. Mas esse item aí, acho que a questão foi colocada aí para não deixar a questão de fora, porque só esse item, nós vamos ver que só se distribuirá uniformemente numa esfera. Nota que aqui parece uma ponta em relação ao meio, então vai ter mais carga nas pontas. Está errado o item 16, então apenas o item 08 está correto na questão da Federal de Santa Catarina. Questão número 8, UEM Paraná. Então a questão número 8 nos diz o seguinte. O diagrama a seguir ilustra 3 esferas neutras de metal XY e Z, em contato entre si sobre uma superfície isolada. Então são 3 esferas X, Y e Z que estão sobre suportes isolantes, tá? Suportes isolantes. São metálicas, ó, neutras de metal. Não tem excesso de cargas e são neutras. Assinale a alternativa cujo diagrama melhor representa a distribuição de cargas elétricas. Quando um bastão carregado positivamente é aproximado da esfera X, mas não a toca. Então, o que vai acontecer aqui, tá? O que vai acontecer? Ele aproxima um bastão positivo desse lado. A palavra-chave aproximar vai lembrar de indução. Agora, o que vai acontecer? Os elétrons vão migrar dessa esfera, que está a ordem X, Y e Z. Tá? Eu quero que vocês imaginem, então, o seguinte. Elas estão neutras porque antes de aproximar, porque o mesmo número de cargas positivas em cada uma é o mesmo número de cargas negativas. O bastão positivo vai fazer que elétrons saiam da Z e migrem para a X. Então, vai ter um acúmulo de cargas negativas na X. Bom, como os elétrons saíram da Z, a Z vai ter que ficar positiva, tá? Então, o que nós temos ali? A única que me mostra isso, ó, por exemplo, a A mostra cargas positivas, aqui não.
A B mostra positivas, aqui também não dá. A C mostra duas negativas e duas positivas na mesma, não dá, não vai ficar neutra. A D sim, a D mostra 4 negativas aqui, 4 positivas aqui, e dentro dessa, 2 negativas e 2 positivas. O interessante, pessoal, é que a esfera do meio vai ficar neutra, tá? Do meio vai ficar neutra. E essa vai ficar negativa e essa vai ficar positiva. Interessantíssimo, né? Do meio fica neutra. Apesar de induzida, tá? Vai ter um acúmulo maior de cargas negativas aqui, a do meio vai ficar com o mesmo número de cargas positivas e negativas. A da esquerda com acúmulo de negativas e a da direita com falta de cargas positivas. Mas ali tá fácil, porque a única que mostra negativa aqui e positivo aqui é a alternativa D de Dinamarca, UEM Paraná. Questão número 9, Universidade Federal de Minas Gerais, tá? UFMG. Durante as aulas de física, o professor Carlos Heitor faz a demonstração de eletrostática que se descreve a seguir. Inicialmente ele aproxima duas esferas metálicas R e S, eletricamente neutras de uma outra esfera isolante, esfera isolante, eletricamente carregada, com carga negativa, como representado na figura 1. Cada uma dessas esferas está apoiada em um suporte isolante. Em seguida, o professor toca o dedo rapidamente na esfera S, como representado na figura 2. Isso feito, ele afasta a esfera isolante das outras duas, como representado na figura 3. Tá? Então, ele tem duas esferas metálicas na figura 1. Vamos entender aqui a questão de número 9. Ele tem duas esferas metálicas, tá? E uma no meio que é isolante. Essa daqui do meio está negativamente carregada. Essa aqui é neutra e essa aqui é neutra. E aí ele pega, tá, e aproxima essas duas aqui, essas duas que são metálicas, dessa daqui que está negativamente carregada, tá? Aí ele diz assim, ele encosta o dedo nessa daqui. Encostar o dedo, pessoal, olha aqui, ó, é ligar um fio terra. Encostar o dedo é ligar um fio terra. Ligou e desligou. Então, o que que faz? A negativa induz a descida de elétrons pelo terra, deixando essa aqui, após ligar e desligar, positivamente carregada. Não fez nada com a R, tá? Considerando essas informações, é correto afirmar que na situação representada na figura 3, aí o que ele faz na figura 3? Na figura 3 ele deixa R, que está neutra, próximo de S, que está positivamente carregado. Tá? Eletrização por indução. Aí diz assim, a esfera R fica com carga negativa e S neutra? Não. Contrário. A esfera R fica com carga positiva? Não. R é neutra. A esfera R permanece neutra e S fica com carga negativa? Não. E D, a esfera R permanece neutra e a esfera S fica com carga positiva, certo? D de Dinamarca para a questão de número 9 da UFMG. Questão número 10, VUNESP. Um dispositivo simples capaz de detectar um corpo está ou não eletrizado é o pêndulo eletrostático, que pode ser feito com uma pequena esfera condutora suspensa por um fio isolante fino. Então, falando do pêndulo elétrico, né, capaz de verificar se, né, ela pode ser neutra ou não, aí está ali a questão sobre pêndulo elétrico VUNESP. Um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi repelido, etapa 1. Então, etapa 1, questão número 9, não, desculpa, 10, da VUNESP. Então, na etapa 1, o pêndulo foi repelido. Então, aqui por um bastão, o que ele falou? Um pêndulo, aproximar, não falou a carga, né? Aproximar o pêndulo com suas mãos, descarregando. Então, ao aproximar novamente o bastão eletrizado, com a mesma carga inicial, percebeu que o pêndulo foi atraído. Etapa 2. Então, aqui, ó, sei lá, tinha um sinal. Eu sei que se é atração, os sinais são iguais, né? Aí depois ele encostou na bolinha, descarregou e o mesmo pêndulo foi atraído pelo mesmo bastão de cima. Ali, falou.
Após tocar no bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão, etapa 3. A partir dessas informações, considere as seguintes possibilidades para a carga elétrica presente na esfera do pêndulo, tá? Então, o que acontece na primeira? Bom, se tem uma repulsão, ou as duas são positivas, ou as duas são negativas, tá? Beleza? Então, ou as duas positivas na etapa 1, ou positiva ou negativa, pode ser. Então, tem que estar carregada na etapa 1. Então, aí eu já elimino, né, que diz ali, ó, a etapa a 1, por enquanto só 1, né, que diz que está neutra. Não pode estar neutra a esferinha, ele quer sempre saber a esferinha. Agora, o que acontece aqui? Se esse cara, depois quando eu encostei aqui na esfera 1, na etapa 2 ele diz, ó, o aluno segurou a esfera com o pêndulo com as mãos, descarregando-a, aproximando novamente o bastão. Então, descarregando. Então, aqui necessariamente a esferinha tem que estar neutra. Então, só pode ser, só tem duas alternativas, ó, neutra. Ou é a 2 ou é a 5. Tá? Ou é a 2 ou é a 5. Fechou? E aí, a última etapa, ele faz o seguinte, após tocar o bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão. Então aquele bastão, esse cara aqui que estava neutro, encostou aqui, e ao encostar ficou com o mesmo sinal. Então, se o cara era positivo, aqui vai voltar a ser positivo. Se esse cara aqui era negativo, esse cara por contato vai voltar a ser negativo. Então pode ser positivo, neutro e positivo, negativo, neutro e negativo. Isso nos dá a alternativa E de Equador, que diz 2 e 5, positiva, neutra e positiva, a bolinha, e negativa, neutra e negativa, então fechou ali, tá? As possibilidades 2 e 5, só pela segunda, que ela fica neutra, tu já matava a questão, né? Questão relativamente simples aí, tá bom? Então essa aula número 387 aí, então está encerrada. Até a nossa próxima aula de correção. Aquele abraço.